Jeová é o meu cavaleiro, e salva para vencer todos os meus inimigos. Cairão diante de mim, cairão diante de mim. Sobre tua vida, meu irmão, não há encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, ao anjo do Senhor. A luta dos teus opressores contra te encontrarão. De guerra, o teu arraiar, ouve de chuvas, júbilo. O teu arraiar, ouve de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro, e salva para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Hoje também, irmão, há encantamento. Hoje também, meu irmão, a bênção do Senhor, a força de teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de guerra, existe uma chama que arde. Teu arraiar, ofensivas de júbilo. Teu arraiar, ofensivas de júbilo. Glória a Deus, aleluia, o Senhor Ele é bom. Deus, muito obrigado, Pai amado, por mais oportunidades, Senhor, Senhor, de louvar e engrandecer o Teu santo nome, Papai. Muito obrigado por tudo. Dessa forma, te agradeço, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus, Ministério Louco. Glória! Aleluia! Glória! Cumprimentamos a Igreja com a paz do Senhor. Amém! Amém. Vamos continuar louvando a Deus esta noite. Peço os irmãos que de pé que te podem. Aleluia. Aleluia. Vamos nos colocar de pé nessa hora. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor. Amém? Hoje é culto de domingo, de louvor e adoração. Então, que verdadeiramente nessa hora a gente possa estar se desligando de tudo lá fora e que a gente possa estar entrando na presença do Senhor, adorando ao nome dEle. É momento de louvor, de adoração. Então, nesse momento, você pare de conversar com o irmão ao lado e converse com Cristo. Que você possa adorar ao nome dEle essa noite. Que você possa engrandecer ao nome dEle essa noite. Porque adorar ao nome dEle também faz parte do culto racional. Então, se desprenda de tudo aquilo que te impede de adorar a Ele. E louve a Ele de todo o seu coração. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome
alivia sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra que tu és e enche o meu coração do amor que faz voltar no mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz voltar no mundo. Aleluia, Senhor, tu és único, Senhor. Digno dessa canção, Senhor. Senhor, digno, Pai, de adoração, Pai. É sobre ti, Senhor. É sobre ti, Senhor, que nós construímos, Senhor. É diante, Senhor, da tua palavra, Senhor. É diante, Senhor, de uma vida, Senhor, contigo, Pai. Que vivemos, Senhor, em nome de Jesus. Que nós viemos, Senhor, nossos sonhos, Senhor. Nossos projetos, Pai. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz voltar no mundo. Aleluia, nós acabamos de louvar, solicitando e pedindo para Deus que Ele possa nos encher do amor que faz mudar o mundo, que Ele possa nos encher do amor que faz mudar todas as coisas. E quando a gente reflete sobre esse amor, a gente reflete e entende que Ele é esse amor. E quando eu permito que Ele habite dentro de mim, quando eu me coloco enquanto templo do Espírito Santo, eu permito que esse amor seja gerado dentro de mim. Eu permito que verdadeiramente o fruto do Espírito, porque sendo um deles o amor, ele seja gerado através de mim, para que verdadeiramente a gente possa construir um mundo melhor, para que verdadeiramente a gente possa alcançar outras pessoas. A gente precisa transbordar desse amor. Então que nessa noite possamos transbordar desse amor, que nessa noite possamos ser atraídos pela presença de Cristo, que nessa noite possamos verdadeiramente falar: Senhor, se por algum motivo, Pai, eu não tenho sentido a Tua presença, Senhor, se por algum motivo, Senhor, eu não tenho conseguido manifestar o Teu fruto, Espírito Santo, que Tu possas, Pai, vir de encontro aos nossos corações, que possamos ser atraídos,
Senhor, pela tua presença. Senhor, porque a tua presença, Pai, ela habita dentro de nós. Então, se porventura, Senhor, temos, Senhor, te deixado trancado no quartinho, Senhor, nós abrimos nessa noite todas as portas do nosso coração. Nós abrimos, Senhor, nessa noite, Senhor, o nosso coração por inteiro diante da tua presença. Senhor, porque somos atraídos por ti, Senhor, somos atraídos pela tua presença. Então, nos preenche por inteiro, Espírito Santo. Estamos aqui nessa noite, Pai, para sermos transbordados por ti, para sermos preenchidos por ti. Tu tens liberdade nas nossas vidas, Espírito Santo. Espírito Santo, nosso amigo, que verdadeiramente sejamos atraídos pela tua presença nessa noite. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa saber o fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dentro de dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanta glória vale mais que mil. É que essa saber o fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dentro dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanta glória, um dia quanta glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa sabendo o fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanta glória vale mais que mil. É que essa sabendo o fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanta glória, um dia quanta glória vale mais que mil. Somos atraídos pela tua presença, somos atraídos pela tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. Nem cansar, sabendo o fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia qualquer glória vale mais que mil. Nem cansar, sabendo o fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu
Aleluia. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória, Pai, seja dada a ti. Senhor, tu és o único digno de glória. Senhor, tu és o único digno de louvor, Senhor. Que verdadeiramente, Pai, possamos diminuir diante da tua presença e que o teu Espírito cresça, Senhor. Que possamos diminuir diante de ti, Pai, porque tu mereces, Senhor, toda a honra, toda a glória, Senhor. Senhor, que possamos, Senhor, nesta noite, Senhor, nos humilharmos diante da tua presença e declarar, Senhor, que toda a honra, toda a glória, Pai, pertence a ti. Toda a honra, toda a glória pertence a ti, Senhor. Senhor, que tu possa, Pai, já manifestar a tua glória neste lugar. Senhor, que verdadeiramente o céu esteja abaixo nessa noite. Que verdadeiramente, Pai, possamos, Senhor, sentir a tua presença. Senhor, como um vento, Senhor, impetuoso neste lugar. Senhor, que tu possa, Senhor, verdadeiramente, Pai, ser manifesto neste lugar, Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só aqueles que o amam, declare a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Declare a ele, declare a ele. Mais uma vez a ele a glória.
uma vez esse refrão. Mas agora você vai cantar com o teu espírito, com a sua alma. Você vai cantar e vai testificar com o Espírito Santo, porque ele habita em mim e em você. Você vai cantar com todo o seu coração e com toda a sua alma e vai falar: olha, a Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória. Porque Ele tem chamado uma geração eleita, Ele tem chamado uma geração que o adore em espírito e em verdade. Então eu te convido nessa noite a adorá-lo em espírito e em verdade, que não seja só mais um hino da boca para fora, mas que o teu espírito se funda agora, e que você possa cantar, e que você possa adorar, que você possa engrandecer o nome dele, porque ele habita dentro de mim e dentro de você, em uma só voz, em uma só palavra, em uma só adoração, porque o Espírito Santo, querido, ele habita dentro da minha vida e da tua vida. Então que você possa nessa noite se derramar diante da presença dele. Então declare mais uma vez: a Ele é glória, a Ele é glória. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória, pra sempre. Amém. Toda glória, a Ele é glória. Aleluia. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Recebe os nossos louvores nessa noite, como aromas suaves tuas narinas. Senhor, nessa noite mais uma vez, Senhor, reconhecemos a tua soberania. Senhor, nessa noite mais uma vez, Pai, reconhecemos, Senhor, o quanto tu és glorioso, Pai. Então continua, Senhor, trabalhando, Senhor, nas nossas vidas. Continua, Senhor, trabalhando no nosso interior, Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. As palmas de louvor ao Senhor. Aleluia. Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor? Amém. Aleluia. Enquanto a diaconisa Marta se prepara, amém. Vou chamar as crianças aqui na frente para estar orando. A diaconisa Marta já vai se preparando aí. Queremos ouvir um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Se prepara aí, se prepara aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, uma vez mais queremos agradecer, Senhor, Pai, por mais esse dia, Senhor, tem nos dado, estarmos aqui, Senhor, te adorando, te glorificando, Pai. Pedimos nesse momento pela vida de cada uma dessas crianças, Senhor Deus, ser com eles, Senhor, na caminhada, no seu crescimento, Pai. E, Senhor, Pai, na obediência, Senhor, principalmente a Ti, Senhor, e aos seus pais, Senhor. Peço também por mim, Pai amado, Pai querido, que tudo aquilo que possa ser aplicado ali na aula, Senhor Pai, possa fazer morada, Senhor, nos corações deles, Senhor Deus. É o que pedimos nesta noite e já te agradecemos. Amém. Amém. Fala, igreja da paz do Senhor. Eu queria ler um versículo para vocês aqui que se encontra em Timóteo 1:15, que diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Todos nós fomos resgatados pelo Senhor.
E hoje eu queria falar um assunto para vocês. Tempos atrás, eu cheguei para os meus pastores e tive uma conversa com eles, né, sobre a minha saída do ministério. Tudo é propósito de Deus na nossa vida. No momento, a gente não conhece, não sabe o que fazer, o porquê desse acontecimento. Mas eu queria sair. Não sabia o porquê, eles também não entenderam, mas era o propósito de Deus. Quando nós estamos feridas, né, o Senhor sabe a nossa ferida. Mesmo que nós não falamos, está tudo bem, mas o Senhor sabe que não está. E foi necessário eu sair ferida do ministério para ser curada. Então, hoje, depois de um bom tempo curada, hoje eu conversei com meus pastores e volto, sabe? Eu saí ferida, mas eu voltei curada. Graça, já fica aí para orar por ela. Então, é isso. O propósito de Deus, a gente não entende. O propósito de Deus na nossa vida é grande. Muitas das vezes ele bagunça, mas lá na frente nós vamos entender. Isso foi o meu propósito. Então, estou voltando para a igreja para ajudar, como sempre ajudei. Eles me aqui, como sempre estive. E é uma honra poder voltar e fazer parte dessa nova família. Eu nunca saí da glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé nessa hora. Deus, ele não bagunça, né? A gente que bagunça as vontades de Deus, mas Deus, ele não bagunça. A gente que complica as coisas e descomplica. Mas a gente tem falado muito sobre isso, né? Que pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Então, que verdadeiramente, através da sua cura, pessoas possam ser alcançadas e curadas através da sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Colocamos, Senhor, nessa hora, Pai, a vida, Senhor, da diaconisa Marta nas tuas mãos, Senhor. Senhor, tu a conheces, Senhor, tu sabes, Senhor, aquilo que ela tem, Senhor, falado contigo. Senhor, tu conheces o coração, Senhor, tu conheces, Senhor, a tua filha, Pai. Então, Senhor, que nessa hora, Pai, nós a recebemos, Senhor, de braços abertos, Senhor, alegres, Senhor. Mas sabemos, Pai, que ela sempre foi parte do corpo, Senhor. Ainda que por muitas vezes, Pai, ela não se enxergou dessa forma, Senhor. Porém, Senhor, nós nunca enxergamos, Pai, como parte de alguém que não faz parte do corpo, Senhor. Senhor, muitas das vezes, Senhor, nós nos enxergamos pequenos diante da Tua presença. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós nos enxergamos aquém, Senhor, do ambiente onde estamos. Mas, Pai, rotineiramente Tu tens nos lembrado, Senhor, o quanto nós somos importantes diante da Tua presença. Senhor, Tu olha pra gente, Pai, enxerga, Senhor, potencial. Senhor, Tu olha pra gente, Senhor, e o Senhor enxerga, Senhor, muitas das vezes aquilo que os nossos irmãos não enxergam. E, Senhor, eu tenho certeza que na vida da nossa irmã não foi diferente. Então, Senhor, que Tu possas, Pai, continuar usando a Tua filha, Senhor, curada, Senhor, para curar pessoas. Senhor, que Tu possa continuar tratando, Senhor, daquilo que ainda precisa ser tratado, porque sabemos, Senhor, que estamos em constante aprendizado, estamos em constante processo contigo, Senhor, mas que ela saiba, Senhor, nessa noite que ela não está sozinha, Senhor, que ela saiba, Senhor, que tem uma família aqui, Senhor, que a ama, Senhor, uma família, Senhor, que está ao lado dela para onde e quando ela precisar, Senhor, mas, Senhor, que todavia, Senhor, ela não se esqueça, Pai, que ainda, Senhor, que a família se esqueça, todavia, Senhor, que não se esquece de nós, Pai, ela não está sozinha e nunca esteve, Senhor, então continua, Senhor, trabalhando no interior da Tua filha, cuidando, Senhor, e amando, Senhor, que ela possa ser preenchida pela Tua paz, pelo Teu amor, Senhor, e pelo Teu cuidado. É isso que nós te pedimos, Pai, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto o pastor Cardoso se prepara, é um momento muito importante, né? Diaconisa Marta, seja bem-vinda de volta. E uma coisa que ela sempre falava é que a igreja não deve ficar em quatro paredes.
né? E como ela, muitas outras pessoas estavam aqui em nosso meio e saíram. Em Marcos 16:15 diz que nós devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E com isso, nós, igreja, aqui, temos diversas reuniões para ter diversas estratégias para como alcançar essas pessoas e cumprir o nosso objetivo, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Com isso, eu convido a todos, toda segunda-feira, a estar na Célula Rede. Tá bom? Às terças-feiras estamos com a Célula na Casa do Pastor. Essa terça não vai ter, mas na próxima vai ter sim. Então, a célula de segunda-feira é online, as terças-feiras são presenciais, então convido a todos. Ah, Gabriel, está muito longe. Então, meu irmão, abre uma célula na tua casa que a gente vai lá e ajuda com isso. Amém? Temos que estar disponíveis para o Senhor. E foi essa missão que Deus nos deu. Então, eu te convido essa noite, tá? A estar buscando mais e se está colocando disponível para irmos atrás dessas almas. Amém? Amém. Amém. Pastor Cardoso, com a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Vou ler aqui uma passagem de Filipenses 4, versículo 6. Diz assim a passagem. Não? Vou ler aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica e com ações de graça. Hoje, nós estamos sempre cercados de situações que nos levam a ficar ansiosos. Mas uma coisa que Paulo diz é: ore. Agradeça antes de você ver o resultado. Porque é isso que vai mostrar o teu relacionamento com Deus. Não é só você agradecer depois que você vê que já aconteceu, depois que ele já fez. Ore, creia, exerça a tua fé, a tua fidelidade. Amém, Deus. E assim agradeça. Já peça e agradeça, crendo que ele vai mostrar. Paulo, ele não dá só um remédio dizendo que a oração é um remédio. Ele te mostra que essa oração, ele expulsa a ansiedade da tua vida, tira o peso da sua mente, alivia o teu espírito, porque a oração feita com súplica, ou seja, feita com verdade, feita com sentimento, ela vai agir de forma poderosa na tua vida. Todas as vezes que nós vemos na vida alguém orando e agradecendo antes, a Bíblia nos mostra o resultado. Então, sejamos como os sacerdotes, sejamos como os profetas. Creia que a tua oração tem poder e que Deus está ao teu lado, está em você. Ele escuta e Ele sabe das tuas necessidades. Ore com confiança e receba o poder de Deus na tua vida. Amém. Amém. Glória a Deus, palavra abençoada. Enquanto aí a missionária Rose se prepara para estar louvando, vou pegar um pouquinho do gancho, né, do que foi falado aqui sobre oração e sobre sermos gratos. Muitas das vezes nós oramos a Deus, pedimos: Deus, entra em determinada área da minha vida. Deus, entra em determinada situação. Foi pregado nos últimos domingos sobre o Espírito Santo. E uma das ilustrações que foi usada no primeiro domingo
foi sobre o dono e o locatário. É como se eu moro de aluguel. E aí, eu posso até cuidar da casa, mas eu não cuidaria da casa como se realmente fosse minha. Porque se fosse minha, teoricamente, nós teríamos mais cuidado, certo? É alugada, amém. Mas e se o dono decidisse morar com você? E aí a gente ficaria um pouco mais inibido, né? Cuidaria mais, certo? Porque o dono da casa está lá. E assim também funciona com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz morada em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. E com isso, nós temos que, muitas das vezes, nós agimos como esse locatário que mora de aluguel. Olha, dono, é como se a gente fizesse assim, dono, entra em todos os cômodos, tá? Só não entra no meu quarto, por favor. É estranho, né? Falar isso pro dono da casa, né? Ô, dono, olha só, entra em todos os cantos, mas não entra na minha cozinha. Muito estranho. Gabriel, mas o que você quer dizer com isso? Muitas das vezes nós agimos assim quando falamos de dízimos e ofertas. Senhor, entra na minha família e muda a situação. Ô Senhor, entra no meu coração, ele está tão magoado. Mas quando é sobre dinheiro, não, aqui não. Aqui eu não vou ser grato a Deus por isso, não. Então, muitas das vezes nós fazemos isso quando decidimos não dar o dízimo, ou quando muitas vezes não ofertamos para a obra do Senhor. Então eu te convido essa noite a ser fiel. Eu te convido essa noite a deixar o dono da casa entrar em todas as áreas da sua vida. E estarmos sendo gratos nos dízimos e nas ofertas. Amém? Amém? Está tudo meio triste, né? Amém, senhora? Vem louvar, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Saúde a Maria Igreja da Paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Ele é bom, igreja. Eu costumo sair de casa e sempre perguntar, Espírito Santo, essa roupa tá boa? E hoje eu não fiz isso, vim direto, só perguntei da moça, tá escandalosa? Ela, não, tá bom, moça. Mas eu cheguei, não sei se ela percebeu, eu fiquei o tempo todo assim, ó, lá dentro da cozinha. E eu converso, eu rodo. Aí depois, quando eu sentei aqui, começou o hino da harpa. Falei, tanto que me incomoda. O Espírito Santo falou, a sua roupa. Aí eu, a minha roupa tá me incomodando. Eu fui lá na Mara, pelo amor de Deus, me presta uma blusa. Gente, eu me senti outra pessoa. Porque Deus, Ele já tinha usado um vaso e começou a falar, vou começar a te incomodar por causa das suas roupas. E quando Deus, porque antigamente minha roupa era muito fechada. E Deus falou, quero que você volte. Porque cada um tem uma intimidade. E eu estava perdendo a minha intimidade. Eu falo assim, a roupa não salva. Mas se você obedecer aquilo que o mestre quer, Desse jeito. você é salvo, sim. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Desse jeito, Sinto na pele o frio desse vento. Eu chego a crer que não estás me vendo. Lembro, estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor.
que não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Esse vem me ajudar. Esse que até o vento e o mar me obedece. Esse que opera em mim milagres pra acontecer. Jesus, aleluia, Senhor, esse nome toda a língua confessará. Jesus, as eternas se prostram pra te adorar. Um presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Eu posso, Deus, eu posso sim, porque Senhor, tu fala, Senhor, para mim, resplandecer, você assiste as coisas infinitas, sabe? Então fala, Senhor, nesta noite, fala pra Ele aonde que está a sua dor que está acontecendo, o que Ele quer, porque sempre que nós clamamos, perguntamos ao Senhor, Senhor, o que eu quero, Deus? Amigo Espírito Santo, o que queres que eu faça? O que queres a forma que eu venha agir, prosseguir diante de ti? O Espírito Santo, ele sempre vai falar. Ele primeiro ele te incomoda. E quando você não fica alerta naquilo que ele está te incomodando, ele fala. E ele traz menção a mim e a você daquilo que ele quer. Fala com ele. Porque quando você clama, ei, clama a ele. Clama de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque ele vem ao teu encontro e fala aquilo que ele quer. Eu posso sim, posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, aleluia. Peço os irmãos fiquem de pé, vamos estar orando pelos dízimos e as ofertas e já pelo preletor da noite. Amém? Aleluia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui, Senhor, estão, Senhor, esses envelopes, Senhor, levantados, Senhor. Aqui, Senhor, estão, Senhor, as vidas aqui representadas, Pai, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, ser gratos a Ti, Senhor, pelas portas, Senhor, que são abertas, Senhor, pelo sinônimo, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, pela força que o Senhor nos dá, Senhor, para ir todo dia, Senhor, atrás do nosso suor, Pai. As portas que o Senhor abre, Senhor, aquilo que o Senhor não deixa faltar, Pai, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Traga seus envelopes aqui para frente.
Pastor Cardoso, já hora para eu prender teu fogo. Amém. Vamos orar pelo nosso abençoado pastor. Levante suas mãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, já agradecemos pela palavra que o Senhor nos trará hoje. Usa esse teu filho. Coloque em sua boca as palavras que o Senhor quer que nós aprendamos. Que ela venha tocar no coração de cada um, fazendo com que o Espírito aprenda, nosso Espírito aprenda, e que sejamos sempre tocados e guiados por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Salve a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus, com aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Alguém aqui dentro sabe quem é o pastor da igreja? O pastor da igreja. Eu sou um doido, mas quem é o pastor da igreja? O pastor principal da igreja? Quem é? Jesus. Depois de Jesus é quem? Pastor Regis. Então, vocês entendem como eu entendo que toda a igreja está debaixo da direção do pastor Regis, amém? Amém. Então, assim como vocês, eu também não sou diferente. E semana passada ele chegou para mim e falou assim: Barão, você vai pregar. Eu falei: amém, pastor, vou pregar, mas calma aí, tem uma direção. Por quê? Absolutamente tudo. Eu gosto muito de falar isso. Eu encho a minha boca para falar isso, porque eu gosto de falar isso. Eu fico feliz quando eu falo isso. Absolutamente tudo dentro da Igreja Cristã Resgatando Vidas é regado com jejum e oração. Absolutamente tudo dentro da Igreja Cristã Resgatando Vidas é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Absolutamente tudo. Quem sobe no altar, quem desce do altar, quem prega um prego aqui dentro, tem debaixo da unção de Deus. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem um testemunho assim como o da Marta, como foi o da Rose, que não foi muito diferente do da Marta, eu fico feliz, porque eu falo assim para Deus, eu falo: obrigado, Deus, obrigado porque eu estou no lugar certinho. E verdadeiramente eu vejo o mover e o agir de Deus na Resgatando Vidas exatamente nesse momento. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a pregação de hoje não foi orientada por Deus, mas não foi eu que fiz o esboço. Quem fez o esboço foi o pastor da igreja, o pastor Regis. Só que cada um tem uma forma de ministrar, né? Eu vou ministrar da minha forma, do meu jeito, do jeito que eu sei. E a partir daí eu idealizei uma forma diferente de nós podermos apresentar a ministração de hoje. Então hoje vai ser um dia que eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Del, eu vou querer até que tu fique aqui com o microfone para tu poder me ajudar no culto hoje. Porque no momento dos versículos, nós vamos ler os versículos. Por que nós vamos ler os versículos? Porque no telão vai ter algo para enriquecer a nossa ministração nessa noite. Então abra vossas Bíblias no segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17. Aproveita que vai ser a única que vai passar aqui no telão, hein? Aproveita que vai ser a única. Eu estou falando para tu pegar a tua Bíblia para tu poder se ambientar e fica com ela na mão. Fica com ela na mão porque hoje vai ser uma viagem 3:17. Hoje nós vamos viajar literalmente não. Vamos viajar na palavra do Senhor. E eu acredito que vai ser uma experiência muito, muito interessante. Você que está nos vendo aí na nossa casa, irmã Rosa, que Deus te abençoe rica, abundantemente, em nome de Jesus. Irmã Marcelene, que Deus te abençoe. Irmão Carlos, um grande abraço, meu amigo. A gente está aqui, tá direitinho. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, já que todos acharam, eu acho que eu te mandei
o versículo, a forma que eu quero que fique aqui, não mandei? Então, por que eu pedi para você abrir, para você ler? Só que o que vai aparecer no telão vai ser uma versão que ninguém aqui tem. Vai ser uma versão diferente, só vai aparecer aqui. Não tem problema, eu tenho. A versão que eu vou ler para vocês é uma versão diferente. Eu quero que vocês consigam compreender a dinâmica, para onde vai percorrer a ministração de hoje. E diz assim a palavra do Senhor, em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim: o Senhor é o Espírito que lhes concede a vida. Onde está o Espírito, ali está a liberdade. Amém? Amém. Está na bênção. É porque eu gostei dessa versão aqui, porque justamente essa versão aqui, ela traduz o que verdadeiramente eu venho trazer para vocês nessa noite. E o que eu venho trazer para vocês nessa noite, como portador das boas novas? Que o Senhor é verdadeiramente o Espírito que lhes concede vida. Amém? Vira para o teu irmão aí, para a tua irmã e fala assim: o Espírito é... Não, o Senhor é o Espírito que lhe concede vida. Amém? Agora nós vamos começar. Glória a Deus. Agora nós vamos começar a ministração. E pode botar no telão aí acima, por favor. Na parte superior esquerda tem 1, 2, 3, ele vai descendo o folderzinho, veja isso aí, você consegue ver. Glória a Deus, aleluia. Enquanto a Iracema vai, que bonitinho que eu fiz para vocês. Legal, né? Então, a gente vai pregar assim hoje. Para quê? Para vocês poderem entender o que eu quero dizer na ministração de hoje. E aí eu te pergunto, quem é o Espírito Santo? Ou o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma identidade. Qual é a identidade do Espírito Santo? Nós temos que ter identidade do Espírito Santo. Por quê? A identidade do Espírito Santo está em Mateus 28, 19. Gabriel, Mateus 28, 19, amém? Por isso que eu falei que eu queria o Gabriel aqui do lado hoje. Por quê? O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus habitando dentro de nós. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus habitando dentro de nós. Nós temos uma porção, uma fração do Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Ele é o próprio Deus, porém, dentro de cada um de nós. Pode ler, Biel, por favor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Batizando em nome do Pai, todos sabemos quem é o Pai, é Deus. Do Filho, quem é o Filho? Cristo. E em nome de quem? Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus não é uma energia. O Espírito Santo de Deus não é uma força. Nada disso. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Pois ele tem todas as valências divinas. Todos os atributos divinos ele tem. Ele é uma pessoa. Pode passar por 2, Iracema, por favor. Agora vem a parte da transformação. Esse é o final. Esse é o último. O 2 é o que tem o coraçãozinho. Que é o que diz o que ele faz em nós. No 2 é o que ele faz em nós. Ele nos provoca uma transformação. O Espírito Santo de Deus, quando nós adquirimos ou potencializamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, ele faz o quê? Ele nos traz transformação. É o que tem um 2 do lado.
o que ele faz? Transformação. O Espírito Santo de Deus, como eu falei para vocês, ele não é uma força. O Espírito Santo de Deus, ele faz algumas coisas conosco. Ele nos ensina, ele fala conosco. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir da Atos dos Apóstolos 13, verso 2. Atos 13, versos 2, diz assim a palavra do Senhor: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. O que eu falei? Que o Espírito Santo fala conosco, ele tem relacionamento conosco. E a Bíblia Sagrada, ela está endossando o que eu acabei de falar para vocês aqui agora. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Amém? Então, o que o Espírito Santo faz? Ele fala conosco, ele nos ensina. Como assim, pastor? Ele nos ensina. Carta, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ler João, capítulo 14, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo ensina e o Espírito Santo guia. O Espírito Santo nos guia, ele nos orienta, ele nos coordena. Onde eu vejo isso? Romanos 8, verso 14. Lê para a gente aí, Biel. Romanos 8, verso 14, por favor, em nome de Jesus. Porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, todos que são conduzidos, só é para você. O que é ser conduzido? Ser orientado, ser guiado, ser ensinado. E vem a parte que o pastor Harrison pregou na semana retratada, né? O Espírito Santo se entristece. Efésios, capítulo 4, verso 30. Lê para a gente aí, Biel, por favor. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, significa que aí eu endosso ainda mais que o Espírito Santo não é uma força. Sabe por que o Espírito Santo não é uma força? Quando você liga a televisão lá na tomada, ou você liga alguma coisa na tomada ali, corre uma corrente de energia, correto? Ela fica triste com você e fala assim: não vou ligar hoje não, porque você botou a tomada muito forte, me machucou. A tomada fala isso com você. Ou quando você, às vezes, está correndo, dá uma tapa no interruptor, aí a luz não acende, porque a luz ficou chateada, porque você agrediu ela. Não. Mas o Espírito Santo de Deus fica triste. Viu a missionária Rose falando aqui agora? Ela acabou de dar um testemunho fresquinho, novinho pra gente. Que o Espírito Santo se entristeceu. Por quê? Porque ela tem um relacionamento com o Espírito Santo. E ela não usou desse relacionamento. Ela, na correria de vir para a igreja, de fazer as coisas, ela esqueceu de falar com o Espírito Santo de Deus. E ele ficou triste, ficou magoado, ficou sentido. Por quê? Ela tem um relacionamento com ele. E como assim? Você vai para a igreja, você vai me adorar lá, porque a gente também está adorando o Espírito Santo, porque ele é trino. Se a gente está adorando a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E ele vai falar assim: como é que você vai na casa do meu pai e você não fala comigo? Porque quando a gente desenvolve um relacionamento com as pessoas, a gente começa a internalizar certas características das pessoas. Por exemplo, eu aprendi ao decorrer do tempo que amar é decisão, mas eu aprendi isso com quem? Com o meu pastor, com o Harrison. Aprendi com o pastor Harrison. Eu aprendi, às vezes, mais umas brincadeiras, mas eu não sei por quê? Porque eu tenho um relacionamento com eles.
Eu tenho coisas que eu falo que eu escuto, que eu reproduzo, mas quando eu reproduzo, eu escuto a voz da minha esposa falando no meu ouvido. Quem aqui não é assim? Quem aqui não... Ah, missionária, de vez em quando tu não fala alguma coisa que o João fala, que a Pan fala. Por quê? Porque eu fico em relacionamento. E como está sendo o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Por quê? Ele convence do pecado? Convence. Ele regenera e transforma? Regenera e transforma. Ele habita em nós. Ele realmente habita em nós. Porque quando ele habita em nós, isso gera um relacionamento. Ele nos ensina, nos guia e nos capacita para testemunhar. Agora o 3, por favor. Porque o 3 é o fruto do Espírito. Isso fala de caráter. Você não pode reparar que em cada momento eu trago uma palavra-chave para a gente poder nortear. No primeiro que eu perguntei quem é o Espírito Santo, eu falei em identidade. No segundo que eu falei o que ele faz por nós, eu falei de transformação. E agora quando eu falo do fruto do Espírito, eu falo do quê? De caráter. Eu falo de caráter. Por que, pastor André, você fala de caráter? Porque você não é apenas visitado pelo Espírito Santo. Você não é apenas visitado por Deus. Você é morada do Espírito Santo. Você é morada de Deus. Ele faz morada em você. Ele não vem te visitar. Ele não vem te conhecer. Ele não vem te dar um oi. Ele vem fazer morada. Aí agora eu entro verdadeiramente no que eu estava falando anteriormente, que é o quê? Se a nossa vida reflete a presença daquele que faz morada. E aqui, todos nós já sabemos que é Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Porque o que diz aqui? Amor. O Espírito Santo, ele é amor, mas o Espírito Santo, ele também é alegria. Mas, pastor André, na minha Bíblia não está alegria. Não, na tua Bíblia não está alegria, na minha também não está não, mano. Mas eu vou te mostrar que a alegria está aí. Eu vou ler porque eu vou despedaçar aqui um pouquinho. Em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, ele fala dos frutos, né? Aí o primeiro é o amor. O segundo é a alegria, que na sua Bíblia deve estar escrito gozo. Gozo é alegria, satisfação, gozo, júbilo, alegria, é tudo a mesma coisa, são sinônimos. E ele continua, paz, e ele permanece, longanimidade. O que é longanimidade, pastor? Paciência. Longanimidade é paciência. Sabe o que é uma pessoa longânima? Uma pessoa que tem paciência. Igual a minha cunhada, igual a Débora. Débora é uma pessoa longânima. Você vê quando ela se explode, só Jesus na calma. Mas ela é uma pessoa longânima. E ele prossegue. Benignidade. O que é benignidade? Uma pessoa benigna, uma pessoa boa. E ele continua. Bondade. Nossa, é muito bom, né? Quando a gente tem a característica da bondade, quando a gente tem um fruto da bondade em nós. E ele permanece. Fé, mansidão, temperança. Meu Deus. Temperança. O que é temperança, pastor? Domínio próprio. É o domínio próprio. É quando a gente está num ponto, tá vendo aqui, ó, é o último íconezinho. Domínio próprio é o quê? Quando a gente está a ponto de explodir, aí vem o Espírito Santo dentro de nós e fala, ô, tu não vai explodir não. Tu tem temperança, tu tem domínio próprio. Você não é guiado pelas suas emoções, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Você verdadeiramente não o Espírito Santo ele não visita, ele faz morada. Então, quando você virar produzir alguma coisa que não provém do Espírito Santo de Deus, ele ó, te dá um start e você volta ao normal.
E agora é o momento da capacitação. Como é o momento da capacitação, pastor André? É o momento em que nós recebemos os dons do Espírito. Mas como assim? Porque os dons do Espírito são ferramentas para servir. Guarde isso na sua cabeça. Os dons do Espírito são ferramentas para servir. Nunca, jamais, em momento algum, são para promover o nosso ego, para inflar a nossa vaidade. Os dons do Espírito são ferramentas para nós servirmos melhor. Lê da gente, Gabriel, por favor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, por gentileza. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. Visando ao bem comum. É serviço, é servir, é poder, sabe, o ser usado por Deus para ser capacitado por Deus para alcançar uma pessoa. E o que ele faz conosco? Ele nos dá sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia, milagre, línguas, interpretação e discernimento. E agora vem como ser cheio do Espírito Santo, que é a plenitude. Agora é a parte mais interessante, né? Porque a gente vai ler agora que o Espírito Santo, ele faz algumas coisas para nós podermos ser cheios dele a cada dia, a cada momento, a cada instante. Primeiro, nós temos que nos arrepender. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Quando a gente viu quando a gente se arrepende verdadeiramente em espírito e verdade, isso é uma ação que vem de nós, uma atitude vinda de nós, consequentemente nós recebemos o Espírito Santo de Deus, ou despertamos de algo, ou potencializamos o Espírito Santo de Deus. E a busca, temos que buscar constantemente. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 3. Pode ler, Gabriel. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, pelo que nós, quando ele diz vocês que são maus, quer dizer nós, porque nós somos maus. Nós temos variação de pensamento. Um dia, fala assim, hoje é o meu dia que eu estou bem. Pode pisar no meu carro, pode pisar no meu pé, não estou nem aí. E tem dia que a gente acorda e fala assim, ó, se passar perto de mim e falar que eu sou bonito, já vai dar ruim. Se nós estamos assim, temos esses pensamentos maus, sabemos dar boas dádivas, bons presentes, boas coisas para os nossos filhos, imagine Deus que só tem bondade no seu coração. E ele continua, temos que nos alimentar da palavra. Salmo 119, verso 105. Por quê? Temos que nos alimentar. Sem nos alimentarmos, nós vamos ficar raquíticos, fracos, e não vamos conseguir caminhar. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém. Olha que tremendo, olha que profundo. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Sabe o que quer dizer com isso? Sabe quando a gente acorda de madrugada para ir no banheiro, ou então para fazer alguma coisa e está tudo escuro,
e a gente sai do quarto e dá uma topada, igual o pastor fez agora. Dá uma topada, bate o dedão, faz alguma coisa desse tipo. Aí a gente faz o quê? Glória a Deus, aleluia. Por quê? A gente deu uma topada no dedão porque estava tudo escuro. Aí o que a gente faz? Pega o celular, acende a lanterna, e aí lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aí no caminho, aí nos meus pés passa a ter uma lanterna, e no meu caminho passa a ter uma luz. Aí eu sei onde eu estou andando, eu sei por onde eu estou passando, eu sei o que eu estou fazendo. João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, vai nos ensinar a obedecer. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, hoje aqui, não sei você que está na nossa timeline, no nosso ao vivo, mas todo mundo que está aqui é pai e mãe. Então, o que a gente fala para os nossos filhos? Me obedece. Me obedecer é melhor do que tu me dar presente, melhor do que tu me dar beijinho, é tu me obedecer. Não é o que a gente fala para os nossos filhos. E por que quando chega com Deus, a gente faz diferente? Porque na vez de Deus, a gente faz diferente, a gente não obedece. Fala assim, assim não. Efésios 5,18 vai dizer uma parte que eu acho muito bonita, que é a parte da ter comunhão constante com o Espírito Santo de Deus. Pode ler, Biel. 5,18, Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Então, ter comunhão constante com o Espírito Santo de Deus é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, eu já vou indo para o final. E o que eu quero dizer lá no final? O vazio. O que é o vazio, pastor André? O perigo de nós ignorarmos o Espírito Santo de Deus, que provoca esse vazio em nós. Por quê? Quando nós ignoramos o Espírito Santo de Deus, a gente passa a ter uma religião sem vida, que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 1. Eu sei de cabeça, mas eu vou ler aqui. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem as 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus, muitas vezes é como se a gente estivesse sem vida. Sabe por quê? A gente se arruma, a gente pega a nossa Bíblia, a gente entra na igreja, a gente louva, a gente adora, a gente ora, a gente pega na mão do irmão, mas a gente está louco, a gente está vazio. O Espírito Santo de Deus não está falando com a gente. O Espírito Santo de Deus não está agindo em nós. E ele continua. E ele continua, sabe por quê? Porque quando a gente está vazio, está oco, está sem o Espírito Santo de Deus, a gente vai chegar nesse nível aqui. Começar a fazer as obras, não de Deus, mas as obras da nossa própria carne. Que é Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19, diz assim a palavra do Senhor: porque as obras da carne são manifestas. Manifesto. O que é ser manifesto? É o que a gente reproduz. São manifestos. Porque tem uma manifestação. É o que a gente está reproduzindo.
quando a gente está vazio, quando a gente está oco, sem o Espírito Santo de Deus, o que acontece com a gente? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. E eu quero fazer agora com vocês umas perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? Eu vou perguntar para vocês, mas vocês não vão me responder. Vocês vão responder para vocês mesmos e para o Espírito Santo de Deus. Nós temos ouvido a voz do Espírito Santo de Deus. Eu já preguei isso aqui uma vez, já falei isso aqui uma vez, tem até um corte desse na nossa página. Quando a gente acorda de manhã, a gente dá bom dia para o Espírito Santo de Deus. Quando a gente vai almoçar, a gente fala: Espírito Santo, almoça aqui comigo. Quando a gente vai tomar café, a gente fala: Espírito Santo, toma café aqui comigo. Quando a gente vai tomar banho, pastor, deve tomar banho? Sim, tomar banho. Pastor, Espírito Santo de Deus, que quando eu esteja aqui tomando banho, tirando as impurezas que eu trouxe da rua, de poeira, de sujeira, de suor, tu possa estar aqui no dentro do meu eu, que tu possa estar aqui no dentro da minha alma, tirando tudo que não provém de ti, tirando todas as impurezas de feitiçaria, de inimizade, de ira, de dissensão, de heresia. Fala isso com o Espírito Santo de Deus. Estamos sendo guiados por o Espírito Santo de Deus ou pelas nossas emoções? Ah, agora eu quero fazer isso aqui, eu vou fazer. Ou nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus? Não é prudente que você faça isso, não é prudente que você faça aquilo. E agora a parte que eu acho mais interessante, que tocou em mim profundamente. Existe alguma área da minha vida que ainda não entreguei para o Espírito, totalmente para o Espírito Santo de Deus? Agora pode botar a casinha, Senhor, por favor. Será que de noite, quando a gente vai orar, quando a gente vai ministrar para nós mesmos, a gente faz isso aqui? Espírito Santo de Deus, a partir desse momento eu te entrego a minha casa. Minha casa. Eu te entrego o quarto dos pensamentos, Espírito Santo de Deus. Habita no quarto dos pensamentos. Espírito Santo de Deus, habita na sala dos relacionamentos. Espírito Santo de Deus, na cozinha das decisões, que tu sempre esteja presente. Que no escritório dos sonhos você faça morada. E que verdadeiramente no porão dos segredos não exista chave para você. Que você possa estar lá o tempo todo e fazendo o melhor para mim. E na dispensa das memórias, que a tua manifestação da tua glória seja recorrente em minha vida. Porque, conforme eu falei, cada palavrinha chave que eu disse, como eu falei, identidade, é quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo em você e quem é o Espírito Santo para você. Isso nos conduz, isso nos norteia para onde devemos ir. A transformação. Qual é a transformação do Espírito Santo tem feito na minha e na sua vida ao decorrer desse tempo? Qual o caráter, quais os frutos temos produzidos para a glória de Deus através do Espírito Santo de Deus? Qual é a capacitação dos dons concedidos por Deus? A partir dessa capacitação, o que temos gerado na vida das pessoas e na nossa própria vida? Qual é a plenitude de ser cheio do Espírito Santo de Deus? Porém, nós temos que lembrar do perigo
do vazio que é ignorar o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós conhecemos a identidade do Espírito Santo de Deus, nós permitimos a sua transformação para desenvolver o nosso caráter e, através disso, receber a capacitação e viver em plenitude e nunca, jamais, em momento algum, experimentar o vazio que é uma vida sem a presença de Deus. Que em cada momento do nosso dia, que ao percorrer da nossa caminhada, nós possamos verdadeiramente lembrar disso em todo momento. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. O Gabriel vai estar ministrando um louvor logo após. E enquanto ele estiver ministrando esse louvor, que você possa estar falando com o Espírito Santo de Deus. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu creio verdadeiramente que a palavra do Senhor foi ministrada em nossos corações. E que verdadeiramente em espírito e em verdade a tua unção e a tua graça vem fazendo uma transformação em nossas vidas. E que a partir desse momento, a partir desse encontro que tivemos hoje, a partir desse esclarecimento espiritual, onde a escama dos nossos olhos caiu, onde podemos potencializar a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Deus sobrenatural possa agir em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se chegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, o meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O Espírito Santo de Deus, ele faz morada naquele coração que eu confio. O Espírito Santo de Deus, ele faz morada na casa de quem confia. Te louvamos, Espírito Santo, que neste mês nós pregamos a tua presença em cada coração. Que cada coração este mês entendeu, Senhor, que tu és pessoal, que tu vives dentro de nós. Então vamos saber que o próprio Deus, ele mora dentro de cada um de nós. Te louvamos pelos milagres neste mês que se finda hoje. Te louvamos pelas lutas, pelas dificuldades, mas também pelas vitórias. Porque conseguimos matar diversos leões. Porque conseguimos em Ti andar mais 1 quilômetro. Pai, amanhã começar o mês de julho. Que possa ser um mês de bênçãos, de vitórias,
de realizações, de grandes projetos, de grandes coisas. Abre portas, fecha portas, mas faz a tua vontade nas nossas vidas. Toma aquelas pessoas que não puderam vir hoje, abençoa, livra de todo mal. Abençoa, Senhor, aqueles que se encontram enfermos, que eles possam receber neste momento a cura. Pai, que domingo, na nossa grande Santa Ceia, todos nós possamos estar aqui para estarmos juntos realizando um grande culto de adoração a Ti, Deus. Já entregamos em Tuas mãos, Senhor Deus, a saída para o monte de domingo. Já entregamos nas Tuas mãos todo o decorrer das programações da semana. Já entregamos em Tuas mãos, Senhor, toda a nossa vida, que não mais nos pertence, mas pertence somente ao Deus que tudo pode. Muito obrigado por esta mensagem que veio do Teu coração para os nossos corações. Aceita os nossos louvores, as nossas orações, as nossas súplicas, meu Deus. E faz de nós, cada vez mais, instrumentos de bênçãos, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés e a palma das nossas mãos, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Agora, Deus, nos conduza aos nossos lares debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. Levante as mãos dos céus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, seja comigo, seja com cada um de nós. Vão em paz e que Jesus Cristo nos abençoe. Vão em paz, queridos. Beijo no coração de todos. Eu faço parte de uma grande família. Com muitos filhos.